Livro Aprendendo a Amar, Paixão e Compaixão, o Coração do Evangelho, de Heidi e Roland Baker. Capítulo 4. Fomos abençoados. Vontade e desejo. Fomos abençoados e porque Deus nos abençoou, podemos acolher e educar crianças ainda mais lindas, chegar a mais cidades com o amor de Jesus, perfurar mais poços e formar mais pastores. Queremos compartilhar algumas dessas bênçãos de nossas bases da Íris ao redor do mundo. Há tantas coisas acontecendo que não sabemos como compartilhar todas. O clamor dos nossos corações é para espalhar ainda mais o amor e a presença de Jesus entre nós. Durante a nossa semana de Natal em Moçambique, pegamos uma estrada com muita poeira e buracos incrivelmente grandes. Os nossos corações encheram-se de intensa alegria enquanto cantávamos e orávamos com as nossas crianças moçambicanas no caminhão. Estávamos a caminho de compartilhar o amor e o poder de Jesus com uma aldeia remota. Apresentamos um teatro improvisado e pregamos uma mensagem. Em pouco tempo, as pessoas estavam aplaudindo e recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Fui até o fundo da multidão com amigos para orar pelos cegos e pelos que estavam doentes demais para chegar à frente. Depois que o primeiro cego foi curado, começaram a trazer mais cegos até nós. Deus curou todos eles. Nunca nos cansaremos disso. Que privilégio estar aqui. Depois de muito planejamento, chegou um container da Íris do Reino Unido. Nós o abrimos para descobrir presentes de Natal fabulosos, suficientes para todas as nossas crianças na Vila da Alegria em Pemba. Houve sorrisos e olhos arregalados enquanto os nossos filhos recebiam lindos presentes, observados pelos encantados pais da casa e missionários. Para os nossos novos tesouros, foi a primeira vez que receberam um presente de Natal. Todos nós nos divertíamos muito. A graduação do Colégio Bíblico e da Escola de Missões Colheita também foi um destaque para mim. Chorei quando Roland recebeu o título máximo concedido por uma universidade, o Dr. Honors Cause, por causa de honra. Todos os estudantes e crianças levantaram-se e aplaudiram quando o pai Roland foi homenageado de uma forma tão poderosa e significativa. O Dr. Don Kenton terminou apropriadamente seu discurso com um pedido para ir mais fundo. Além, estudantes de todo Moçambique e de outras 20 nações colocaram suas vidas no altar quando foram comissionados para ir até os confins da terra para trazer a glória de Deus como amantes de Jesus totalmente dedicados. Tivemos um poderoso batismo do Espírito Santo no Oceano Índico turquesa, com convertidos de Macua e Maconde, desejando morrer para suas antigas vidas e ressuscitar para novas vidas enquanto seguiam seu Senhor Jesus no batismo. Tivemos um ano desafiador e, junto com toda a alegria, também tivemos alguns momentos dolorosos, mas seguimos em frente, rumo ao objetivo que Ele nos deu. Amamos a Jesus mais do que a vida. Boletim de boas novas, de boas notícias. Essas são algumas das coisas que nosso Salvador tem feito em nossas diferentes bases Íris. Base de Pemba Don Kenton. A colheita, tanto espiritual como natural, é o nosso foco ao longo do ano. Aqui na base de Pemba e nos centros ministeriais próximos, nossa aldeia residencial infantil de Mieze, o nosso ministério em toda a comunidade de Mieze continua a ser uma fonte de muitas bênçãos. As nossas 40 crianças que residem na Aldeia do Amor estão agora a usufruir do fruto da sua paciência e do trabalho dos nossos projetos agrícolas. Por exemplo, temos atualmente um quarto de 400 frangos quase prontos para servir à mesa. Uma colheita ansiosamente aguardada por esses jovens agricultores, para quem, em um jantar de frango, é a melhor e inimaginável recompensa. Também alimentamos e cuidamos de 80 galinhas poedeiras que chegaram a 6 meses, com apenas um dia de vida. 6 meses é uma eternidade numa cultura onde plantar e trabalhar para o futuro é uma raridade. Mas bem a tempo, há algumas semanas, os primeiros ovos apareceram. As crianças estavam tão animadas e mal podiam esperar para exibi-los.
Depois vieram várias centenas de ovos e as crianças ainda estão ansiosas para pegar cada novo ovo que aparece. Eles adoram ovos cozidos e aos poucos vão conhecendo outros pratos com ovos. Ovos para alimentação são um luxo raro nas zonas rurais de Moçambique e os nossos filhos e funcionários estão muito gratos pela bênção de Deus que estão experimentando através da sua colheita abundante. Em nossa fazenda, em Mieze, de 40 hectares, temos mais de 50 mangueiras grandes carregadas de frutas deliciosas. Esta colheita continuará por cerca de 3 meses. Uma igreja em Ontário fez uma oferta especial para comprar a produção da fazenda, para poder doá-la ao invés de vendê-la. Estamos fornecendo mangas a 100 crianças em Mieze, através da igreja, bem como as crianças na base de Pemba e no projeto adjacente de Noviane. Acabamos de iniciar a divisão de terras agrícolas abertas em lotes de meio hectare para que as famílias da igreja possam cultivar produtos para comer e vender. Uma parte do que colherem será devolvida à igreja para distribuição aos pobres e para o uso na colheita infantil. Esta cooperativa da igreja será uma nova experiência agrícola interessante. Esperamos muitos tipos de colheitas nos próximos meses. Depois, a colheita espiritual para comemorar. A base de Íris em Pemba está rodeada por quase 50 mil aldeões pobres, quase todos de outras religiões. Um dos nossos desafios nos últimos anos tem sido desenvolver formas eficazes de alcançar os aldeões, especialmente as crianças com expressões tangíveis do amor de Deus. Tivemos vários tipos de programas de alimentação, mas até agora não conseguimos combiná-los de forma muito eficaz com o conteúdo cristão. Nossa escola primária cristã foi nosso primeiro esforço duradouro e bem-sucedido. Cerca de 580 crianças do município compareceram no ano passado, além de 130 crianças residentes de Íris. Tivemos que recusar algumas crianças da cidade devido à superlotação. Por isso, acionamos mais 3 salas de aula para o novo ano letivo. Nos últimos meses, iniciamos um programa de rádio de ensino bíblico, histórias e jogos, uma refeição quente para as crianças da localidade da base de Pemba. Este é um programa que exige muita energia, realizado principalmente em Macua, com a participação de nossos muitos funcionários e ajudantes, todos os dias durante 1h30. Agora estamos perto de ter 600 crianças todos os dias. Muitos já aceitaram o Senhor, estão orando e até têm visões de Jesus. Cada vez mais essas crianças vêm regularmente aos cultos na igreja de Pemba, onde também começamos a ter uma hora separada para as crianças. Assim, alimentamos 800 ou mais crianças, além de centenas de adultos, todos os domingos depois do culto. Treinamos líderes de Mieze para administrar um programa infantil semelhante lá. Este novo programa é agora frequentado por mais de 300 crianças entusiasmadas. Na primeira semana preparamos arroz e feijão para atender as esperadas 150 crianças. Contudo, cerca de 300 receberam uma porção completa. Parece que Deus gosta de fazer isso por essas preciosas crianças de Mieze. Finalmente, depois de muitos meses de planejamento e oração, parece que estamos prestes a adquirir uma propriedade na ilha do Ilbo para iniciar o nosso próximo grande projeto baseado no modelo Mieze. Esta será uma nova iniciativa, desafiador por muitas razões e exigirá muita oração. Base Zimpeto, Steve e Rose Lazar. Tudo está crescendo, nossa casinha de bebê está lotada. Então, construímos um berçário para todos os bebês com menos de 6 meses de idade. O nosso projeto juvenil de Maracuene continua a expandir-se. Agora são 10 casas e 23 jovens, além de uma igreja florida. A Samaritan's Purse Ireland nos ajudou a construir uma oficina de carpintaria. Isto nos proporcionará formação profissional e emprego a vários jovens. Estamos cuidando de órfãos e viúvas, fazendo parcerias com a Íris, Canadá e Homes of Hope, Casas de Esperança, para construir a nossa primeira casa de viúva logo acima da propriedade. Este irá abrigar 8 mulheres idosas que administrarão nosso projeto de pequena granja. Fomos abençoados com a parceria com a Embaixada dos Estados Unidos e
e a de pé samaritano para doar mais de 2.000 pares de sapato a 8 comunidades muito pobres. Com cada pessoa que lavamos os pés, atendimento médico e odontológico, oração e incentivo, além de sapatos novos. Deus continua abençoando nosso programa de reintegração com cerca de 20 crianças reunidas com suas famílias na última semana. Continuamos a ser desafiados todos os dias, mas Deus é fiel e generoso conosco em todas as coisas. Base de Lintinga, a família Wilcox. Temos testemunhado muitas orações respondidas em nosso cantinho de Moçambique. Os habitantes locais consideram a província do Niassa como a província esquecida. Durante a guerra era a Sibéria de Moçambique e para cá eram enviados os desprezados, os deficientes, os desempregados e as prostitutas. Agora, Jesus pega o que era desprezado e transforma em algo belo para que o nome dele seja grande entre as nações. Desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Em todo lugar me trarão incenso e ofertas puras, porque meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:11. Deus nos deu 2 irmãos preciosos, Victor e Arnold, que têm visitado as aldeias locais. Foi-nos contada esta história recente do poder de Jesus em oração. Victor e Arnold cuidaram de um homem profundamente perturbado e de sua família. A família não sabia o que fazer pelo sobrinho. A solução deles foi amarrá-lo e mantê-lo em um quarto pequeno e escuro para evitar que batessem outras pessoas. Não podia falar com sensatez. Tudo que saiu de sua boca era um disparate. Os feiticeiros foram chamados para começar a aplicar os seus medicamentos tradicionais. Mas tudo isso não funciona, explicou o tio a Victor e Arnold. Meu sobrinho está pior cada vez mais. Victor começou a compartilhar a verdade. Os espíritos malignos que existem no bruxo fazem com que o homem piore. A escuridão nunca deixará a escuridão. Só a luz faz fugir as trevas. Quando a família se deparou com o desafio de escolher entre acreditar no poder de Deus ou na do bruxo, eles admitiram que estavam com muito medo de remover o medicamento tradicional que havia sido colocado no pescoço do homem perturbado. Não! A loucura que se bateu sobre ele poderá ser transferida para nós, se o tirarmos a coleira e o queimarmos. É melhor chamar o próprio bruxo para vir tirá-lo. Arnold e Victor disseram: acreditamos que o nosso Deus nunca permitirá que essa loucura nos domine. Ele tem poder e nos protege. Se você quiser, podemos retirar o colar nós mesmos e queimá-lo. Eles concordaram e a família observou estes homens de Deus, africanos como eles, trabalhando na autoridade de Jesus Cristo, confiantes de que os espíritos malignos, dos quais as pessoas aqui vivem com medo, não tinham poder sobre eles. E eles viram que estávamos perfeitamente bem, exclama Arnold triunfante. Oramos pelo louco e incentivamos a família para que ele ficasse bem. Desde aquele dia, o Senhor tem feito uma obra incrível na vida deste jovem. A família reconhece a obra de Deus. Madagascar, Caroline Thomas. No final do ano passado, Deus me levou à escola missionária no Ministério Íris. Aprendi muito e adorei ficar com as crianças. Durante as últimas 2 semanas de aula, Deus começou a falar comigo sobre meu futuro. Heidi desafiou-nos a perguntar se estávamos preparados para dar nossas vidas por Jesus e se sentimos que tínhamos que responder a seu chamado para missões, a vir e pedir a Deus que nos mostrasse seus planos. Subi e quando comecei a orar tive uma visão de um quarto cheio de bebês abandonados, deitados em farrapos escuros. Eles estavam imóveis, frios e silenciosos. Comecei a chorar pedindo a Deus que me desse aqueles bebês. Por 1 ano, os bebês começaram a morrer. Primeiro um, depois outro, até morrerem todos. Depois ele me mostrou a visão de um bebê abandonado numa lata de lixo. Abandonado à noite, no escuro. Chorei e implorei a Deus, por favor, poderia ir até eles e, por favor, eles poderiam viver e saber que eram amados? Quando abri os olhos, com o rosto encharcado de lágrimas, sentada bem na minha frente, estava uma linda menina Íris,
de apenas 9 anos. Ela me agarrou e me segurou. Ouvi Deus sussurrar que ela havia sido enviada naquele momento como um sinal. Eu seguraria os filhos para que eles vivessem e conhecessem o amor, assim como eu segurava e os abraçaria. No dia seguinte, Heidi estava ensinando novamente. No final da aula, ele disse que se as pessoas tivessem visto imagens do chamado, ela disse que se as pessoas tivessem visto imagens do chamado de Deus para elas, e se quisessem que Deus lhe mostrasse um país e uma cidade, deveriam vir e perguntar-lhe. Estava na frente com uma foto. Perguntei a Deus onde estavam os bebês e ele disse: Madagascar. Mal pude acreditar, pois Madagascar é o país que adoro. Tenho passado lá 6 meses como parteira. Eu senti como se Deus estivesse me dizendo para começar uma base da Iris lá, já que esse era o DNA de Iris, para salvar os bebês abandonados e deixar Deus trazê-los de volta à vida. Conversei com Heidi sobre isso e ela me disse que há anos orava para que alguém fosse para Madagascar. Depois de conversar com ela e alguns funcionários da Iris, decidimos começar a ir em Madagascar com uma casa para bebês. Reservei uma passagem para Madagascar quando voltava de Moçambique para visitar meus amigos e perguntar-lhes tudo o que eu pudesse sobre os bebês abandonados. Disseram-me que os bebês eram abandonados no quintal e tinham ouvido histórias de bebês que eram deixados em lixões para morrer. Muitos dos orfanatos estavam tão cheios que havia uma grande necessidade de um lar para bebês ali. Estou no processo de estabelecer a Casa do Bebê em Iris, Madagascar, a Casa do Bebê de Deus, onde Ele pode restaurar os seus preciosos bebês de volta à vida. Eles podem saber que são amados. Estou trabalhando na papelada para registrar a Iris, orando por dinheiro e principalmente pela formação da equipe certa, a equipe que Deus escolheu para esse trabalho tão especial e emocionante. Base de Chimoio, Jennifer Wenning-Camp. Que grande bênção para a cidade de Chimoio, desde as 20 horas da noite passada, o céu está cheio de nuvens de chuva. Ansiamos por uma chuva. Louvado seja Deus por ter ouvido tantas orações simples levantadas pelos nossos amigos moçambicanos pelas suas pequenas colheitas que começavam a murchar com o calor africano. Agora temos alegria e bênção para compartilhar. Deus responde às nossas orações. Somos um corpo unido em todo o mundo. Iris Sierra Leone, No Boundaries International NRCC. Quando comecei a igreja Beach Road, eles me levaram para ensinar sobre o Espírito Santo. As pessoas acreditaram quando eu os ensinei a orar para que os enfermos fossem curados, e agora temos muitos testemunhos de como Deus curou pessoas nesta jovem igreja. Um dos membros da nossa igreja, Emanuel, viu uma jovem de outra religião com uma grave dor de cabeça crônica e perguntou se poderia orar por ela. Enquanto orava, sentiu algo se mover em suas mãos. Mas nada específico aconteceu e ele continuou seu caminho. Semanas depois, viu a senhora novamente. Ela contou-lhe que depois da oração sentiu tonturas e adormeceu. Parecia que um homem com uma longa túnica branca veio e operou sua cabeça, removendo alguma coisa. Quando ela acordou, não havia mais dor. Ficou completamente curada. Iris Sandan, Michelle Perry. Nós crescemos de 63 a 84 crianças no terreno da aldeia infantil EI. Adotamos também um segundo centro na fronteira com o Quênia, com mais umas 10 crianças. Iniciamos um programa de cuidados comunitários para cuidar de crianças órfãs dentro das suas estruturas familiares, sempre que possível, prestando vários tipos de assistência escolar e alimentar. Cerca de 40 crianças são atendidas desta forma. Bricks of Hope,
nos ajudou a arrecadar mais de 60 dos fundos necessários para o desenvolvimento inicial de nossas terras. Plantamos várias outras igrejas na nossa recém-formada aliança Iris Sander Rival, para discipular líderes e unir-nos em oração e intercessão, unindo os nossos corações e vozes para ver os planos de Deus se tornarem realidade. Nossa equipe missionária de longo prazo também está crescendo. Deus providenciou Jenny Joy, uma linda garota, para fazer parte da minha equipe administrativa pessoal, e várias outras pessoas estão vindo para servir aqui. Hora de refletir. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. João 13, 34 e 35. Apesar do que muitos querem que acreditemos, o Evangelho não é complicado, é muito simples. Jesus nos deu tudo o que precisamos. É tão simples que uma criança de 3 anos consegue. Ame a Deus, ame aquele que está à sua frente. Não se trata de como encher um edifício, construir uma marca ou garantir que há muito espaço para sair de tudo isso. É apenas isto: ame a Deus e ame aquele que está diante de você. Eu poderia contar histórias malucas sobre o crescimento da igreja, a multiplicação de alimentos, olhos cegos vendo, ouvidos surdos se abrindo, mas tudo começa com uma pessoa, uma criança, como Jesus que ora, como Jesus que para por você. Não se trata de olhar para nós mesmos, para a nossa criança. Não se trata de olhar para nós mesmos, para a nossa igreja, mas de olhar para Ele, somente para Ele. Ele mostrou como viver com paixão, amar com compaixão. Não deixe que ninguém o impeça de compreender o seu coração. Não faça nada para ganhar a aprovação do homem, mas humildemente considere os outros melhores do que você, à medida que você entende cada vez mais, porque o amor dele exige que os primeiros sejam os últimos e os últimos sejam os primeiros. Muitas vezes, nas reuniões da igreja, pedimos às pessoas que se levantem se eles querem alguma coisa, mas se procurarmos apóstolos do seu amor, certamente essas pessoas não conseguirão ficar de pé, ficaram deitadas. Este é um ministério. Cada um de nós não procura o seu próprio interesse, mas os dos outros. Isso é amor apostólico. Preocupar-se mais com outras pessoas do que com você mesmo. Somos chamadas a amar o próximo como amamos a nós mesmos. Isso significa que não podemos nos odiar, porque não queremos duplicar isso. Então temos que entender o quanto Deus ama cada um de nós. Deus ama você do jeito como Ele te encontra. Ama tanto o que você é, quanto o que você pode se tornar. Ele fez cada um de nós sermos o que somos. Como crianças da mesma família podem ser tão diferentes. Ele nos ama, mesmo quando somos estúpidos e quando caímos. E veja nossos corações. Então, os justos lhe responderam: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Vimos você doente ou na prisão e fomos visitá-lo? O rei responderá: Em verdade eu te digo, tudo que você fez por um dos meus irmãos mais pequeninos, você fez por mim. Mateus 25, 37, 40. Esta é a minha oração. Deus, abre os nossos olhos para o seu amor e compaixão pelo homem, mulher ou criança que está diante de nós todos os dias, para aquele que foi chutado e cuspido, que está quebrado, desordenado e sozinho, para o rico que está morrendo de fome por dentro, o homem que não sabe quando voltará a comer, a garota com o vestido rasgado em farrapos. Ajude-nos a pregar nas ruas, a pregar na terra. Jesus quer que você e eu o amemos primeiro e completamente, e depois amemos outra pessoa. Este é o Evangelho, este é o preço, este é o nosso lugar, o nosso propósito. É aqui, amados, que se encontra a verdadeira vida e a verdadeira alegria.